Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria, né, com a resolução e correção dos exercícios da última aula, onde a gente vai abordar um pouco, né, cálculos sobre sólidos semelhantes, que é uma matéria que está dentro de geometria espacial, né? Vamos lá, resolução. A gente vai começar aí a resolver e corrigir. Ó, número 1. Qual a altura h de uma pirâmide, sabendo-se que a secção transversal feita a 3 centímetros da base tem área igual a 1/6 da área da base. Então, gente, a gente tem um desenho aqui de uma pirâmide, onde a gente tem relações semelhantes, né? Essa pirâmide aqui, ela tem semelhança, que é a pirâmide de cima, né? Com a pirâmide original, que é toda ela. Então, a relação da área da base menor, ela também tem a semelhança com a relação da área da base maior, né? Sabendo que essa secção transversal foi feita a 3 centímetros da base, então essa altura aqui é a altura total menos 3 centímetros, né? Então, vamos escrever essas relações. Ó. Sabendo que a área da base maior, né, AB, que é a área da base maior do cone, e AB minúsculo, que é a área da seção a 3 centímetros da base, nós temos a área da base menor está para a altura que é h menos 3, né? H menos 3, né? Porque eu descontei 3 centímetros daqui. E a área da base maior está para h, que é a altura total. Vamos lá, a gente já tem essa relação de área da base menor para a área da base maior, que está aqui, ó. Tem área igual a 1/16 da área da base. Então, AB minúsculo sobre AB maiúsculo é igual a 1,116. Então, vamos substituir. Né? 1/16 é igual a H menos 3, né, que é a relação para a área menor, sobre H, que é a relação da área, tudo isso elevado ao quadrado. Correto? Então, a gente pode, como aqui a gente tem uma potência, a gente vai jogar a raiz quadrada dos dois lados para a gente tirar essa potência dali, né? Então, vou ficar com raiz quadrada de 1 sobre 16 é igual a raiz quadrada de h menos 3 sobre h elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, raiz quadrada de 16 é 4. Aqui, como todo esse elemento aqui está elevado ao quadrado, eu posso simplesmente simplificar o índice do expoente com o índice da raiz, que eu vou ficar com h menos 3 sobre h. Quando eu multiplicar isso aqui cruzado, eu vou ficar com 1 vezes h é h, né? E 4h é 4 vezes h menos 3. Ó. h, 4 vezes h, 4h. 4 vezes menos 3, menos 12. 1 vezes h, h. Vou isolar quem tem h de um lado e vou isolar quem só é número do outro. Então, o 12 vai para cá positivo, vai ficar, o menos 12 vai para cá positivo, vai ficar 12. E esse h vai para cá negativo, então vai ficar 4h menos h igual a 12. 4h menos h vai dar 3h. Então, 3h é igual a 12, h é igual a 12 sobre 3, então h é igual a 4 centímetros. Então, a gente tem que a altura da pirâmide toda, que tem, atendendo essas relações e essas medidas, a altura h da pirâmide original é de 4 centímetros, alternativa à letra A. Número 3. Um cone reto com raio de base medindo 10 centímetros e altura de 12 é seccionado por um plano paralelo à base de forma que o sólido restante da secção tenha o mesmo volume. A altura do cone resultante da secção deve ser... Então, olha só, a gente tem a relação em que
as duas partes que seccionadas desse cone vão ter o mesmo volume, né? Então, a gente tem, ó, o volume do cone vai ser πr ao quadrado vezes a altura sobre o 3, né? O π eu não tenho, eu vou manter ele. O raio eu tenho que é 10, então vai ser 10 ao quadrado, vezes a altura que é 12, dividido por 3. Isso aqui vai dar 100π vezes 4, né? Vai dar 400π. Então, eu tenho aqui, ó, qual é a altura do novo sólido que ele quer, né? É a altura do sólido menor que a gente cortou agora. O sólido todo que tem 400, ele tem 12 de altura. Então, se eu sei que ele vai ter a metade desse volume, eu tenho que ele vai ter 12.200π de volume, né? Ele está para x, ele está para x, ele está para x de altura, né? E como a gente está falando que é volume, a nossa constante, essa constante aqui é elevada ao cubo, né? Então vamos lá, ó. 400 dividido por 200 vai dar 2, e aqui eu tenho 12 sobre x elevado ao cubo. Então eu tenho 12 elevado ao cubo sobre x elevado ao cubo. O x elevado ao cubo, ele está aqui multiplicando, ele vai dividindo, né? Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar com 2x ao cubo é igual a 12 ao cubo, né? 2x ao cubo é igual a... Eu posso escrever 12 ao cubo como 12 ao quadrado vezes 12, né? Que é a mesma coisa que 12 ao cubo. Então, aqui eu vou... Ó, o 2 está aqui multiplicando, vai virar para cá dividindo. Então, eu vou ficar x ao cubo é igual a 12 ao quadrado vezes 6, porque eu simplifiquei esse 2 com esse 12. Porque como ele passou para cá dividindo, eu consigo simplificar. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar... como eu tenho que fatorar isso aí, porque a gente não tem valores exatos para essas raízes, a gente vai fatorar. O 12 ao quadrado eu posso escrever como 12 vezes 12 vezes 6, né? Porque é o 6 que está aqui. Então, x ao cubo é igual a 12 vezes 12 vezes 6. E dividindo um pouco mais, né? Fatorando um pouco mais esse valor, eu vou conseguir escrever, ó, o 12 eu consigo escrever como 6 vezes 2, 6 vezes 2. Então, eu vou ficar com x ao cubo é igual a 6 vezes 2, vezes 2, vezes 6, vezes 6. Juntando aqui, para a gente fazer potências dessas multiplicações, ó, eu tenho 2 vezes o 2, então o 2 elevado ao quadrado. E eu tenho 3 vezes o 6, então eu tenho 6 elevado ao cubo, correto? Para tirar esse índice 3 daqui, eu vou jogar ele para cá como raiz cúbica, né? Então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado vezes 6 elevado ao cubo. Como o índice do 6 e o índice da raiz vai ser igual, o 6 vai sair da raiz, e aqui eu posso deixar ou como 2 ao quadrado ou como 4, que é a mesma coisa, né? Então eu tenho que x vai ser igual a 6 raiz cúbica de 4. Então aí, tendo a alternativa a letra E. Tá? Sempre lembrando, né, que quando a gente fatora isso aqui assim, formas da gente transformar essa situação em números mais fáceis para a gente trabalhar, porque a gente poderia fazer o 12 ao cubo, né? Vai dar 12 vezes 12 vezes 12, e aí trabalhar com esse número inteiro, mas eu acho que não tem necessidade, a gente trabalhando, fatorando assim, vai dar certo, mas quem quiser também trabalhar com o 12 ao cubo, resolve o 12 ao cubo, e depois trabalha com ele, o resultado tem que ser esse mesmo, tá? Vamos para o número 4. Por uma pirâmide quadrangular regular, passa um plano paralelo à base, o qual determina uma secção transversal de 20,25 metros quadrados, cuja distância do vértice
é de 6 metros. Se a altura da pirâmide é de 8 metros, a aresta da base mede. Então, o que a gente tem? Ó? Eu tenho aqui, ó, observe a figura, eu tenho uma pirâmide quadrangular regular, onde eu tenho um plano paralelo à base que intercepta, que corta essa pirâmide em duas partes. Sendo que essa parte de cima que foi feita a pirâmide, esse plano cortou com 6 centímetros do vértice. Então, do vértice até o plano onde cortou a pirâmide, eu tenho 6 centímetros de altura, que é o que está dizendo aqui. E essa seção transversal aqui, ó, que é a nossa área da base, a gente já sabe que tem 20,25 metros quadrados. Bom dado para a gente saber, né? E a gente sabe também que a altura toda da pirâmide do vértice até a base tem 8 metros. Então, com isso, a gente já consegue operar alguma coisa. Se a gente tem o valor da área da base, que é o valor da seção transversal, vai ser, eu vou ter lá, ó, a área da seção transversal, né? Tá para a área de B, correto? Então, a gente tem essa relação aqui, né? A B ao quadrado é igual a 20 vezes 20,25. No caso aqui, o B seria essa constante, né? Seria essa constante de semelhança da área da base, né? De uma área da base para outra. Então, eu tenho que eu tenho fazer essa relação de aresta, né? Então, B ao quadrado é igual a 20,25. Como aqui está o quadrado, vai sair raiz quadrada, vai ser raiz quadrada de 20,25 e vai dar aproximadamente 4,5 metros, né? Lembrando que saindo aqui a gente sai, como é raiz quadrada, a gente sai com valor positivo e negativo, mas a gente não tem comprimento negativo, então a gente só usa o comprimento positivo, né? Nesse caso aqui, a gente tem a segunda relação. Ó. A aresta da pirâmide inicial, que é a pirâmide grande, ela está para a altura de 8 centímetros, assim como a aresta da pirâmide menor, que é 4,5, está para a altura de 6 centímetros. Vou multiplicar cruzado isso aqui, ó, vai dar 6A é igual a 36, A é igual a 36 dividido por 6, então A é igual a 6. Correto, gente? Aí a gente vai ter, na alternativa letra C, 6 metros. Vamos para o número 5. O desenho mostra a secção de um reservatório subterrâneo em forma de cone reto, sabendo que a altura do reservatório é de 6 metros e que ele contém a mesma quantidade de água e óleo. A altura da coluna d'água é... Aí a gente tem as alternativas aqui e a gente pode calcular. Aqui, observando, a gente tem a figura do reservatório em cone, né? Onde a gente sabe que a altura dele é de 6 metros e que o volume dos dois é igual. Então, a gente tem a constante do volume sobre 2V, né? O volume total desse recipiente é 2 vezes o volume, né? Que é o volume da água mais o volume do óleo, assim como, né, a altura de água está para a altura total, né? Como a gente está falando em volume, é elevado ao cubo.
Então, ó, 1 meio, né, que eu vou dividir V com V, eu vou ficar com 1 sobre 2, é igual a H ao quadrado, H ao cubo sobre 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, posso simplificar aqui, ó. Simplifico esse 2 com esse 216. Eu vou ficar com H ao cubo igual a 108. Fatorando 108, eu vou achar que vai ser 3 ao cubo vezes, provavelmente, 2 ao quadrado. 3 ao cubo e 2 ao quadrado. Então, se o 3 é ao cubo e o índice da raiz é ao cubo, eu consigo tirar o 3 e eu fico com 3 raiz cúbica de 4. Como 1,5, né, que é menor do que a raiz cúbica de 4 e que é menor que 1,6, né? Aí a gente já está fazendo o cálculo, né? Porque a gente tira a raiz cúbica de 4 e multiplica por 3, né? Temos que 4,5 está entre... H está entre 4,5 e 4,8, né? Que aí a gente fazendo aproximadamente. Então, como o H está entre 4,5 e 4,8, a gente vai ver aí, ó. É menor que 2 metros? Não. Maior que 2 metros e menor que 3? Não. Maior que 3 metros e menor que 4? Não. Maior que 4 metros e menor que 5 metros? Sim. Maior que 5 metros não é, né? Então, porque H está entre 4,5 e 4,8. Então, aqui eu vou fazer fazendo essa aproximação aí, tá? Por hoje é só, galera. Fiquem com Deus aí. Qualquer dúvida, é só me mandar aí. Abraço.